Milionário na praia encontra babá de sua ex com 3 bebês. E o que descobre o deixa em choque. Rodrigo tinha tudo: fortuna, sucesso e um casamento que parecia perfeito. Até o dia em que sua vida desmoronou. 2 anos depois, um encontro inesperado na praia de Ipanema o faz descobrir uma verdade que estava escondida bem debaixo de seu nariz. Uma verdade que vai mudar tudo para sempre. Antes de começar, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para mais histórias emocionantes. Capítulo 1. O encontro que muda tudo. O sol da tarde caía como ouro líquido sobre a areia de Ipanema. As ondas quebravam com aquele som ritmado e hipnótico que só o mar do Rio de Janeiro consegue fazer. Rodrigo Martins caminhava descalço pela orla, os pés afundando na areia quente, a calça social arregaçada até os joelhos. Ele tinha saído do escritório mais cedo, coisa rara para um homem que vivia mergulhado em contratos, reuniões e negociações milionárias. Mas naquele dia, algo dentro dele pedia ar, pedia espaço, pedia silêncio. 2 anos. 2 anos desde o divórcio. 2 anos desde que Marcela tinha saído de sua vida levando consigo não apenas suas roupas e joias, mas também qualquer resquício de confiança que Rodrigo ainda tinha em relacionamentos. O casamento tinha durado 5 anos. 5 anos que, no final, pareciam uma mentira bem contada. Ela era médica, bem-sucedida, bonita, vinda de uma família tradicional da Zona Sul. Ele, um empresário que construiu seu império do zero, vindo de bom sucesso, criado pela mãe em um apartamento de 2 quartos. Juntos, pareciam o casal perfeito, até que tudo desmoronou. Rodrigo nunca entendeu exatamente o que aconteceu. Marcela simplesmente pediu o divórcio, friamente, sem lágrimas, sem explicações profundas. Apenas disse que não o amava mais, que precisava seguir em frente, que ele era um bom homem, mas não o homem para ela. Ele tentou lutar, tentou conversar. Mas ela já tinha advogados, já tinha um apartamento alugado, já tinha uma vida planejada longe dele. Foi tudo tão rápido que Rodrigo mal teve tempo de processar. Assinou os papéis, dividiu os bens de forma justa e seguiu em frente. Ou pelo menos tentou. O vento soprava forte naquela tarde de sexta-feira. Rodrigo parou por um instante, fechou os olhos e respirou fundo. O cheiro de sal, protetor solar e água de coco preenchia seus pulmões. Ao redor, crianças corriam, casais caminhavam de mãos dadas, vendedores ambulantes ofereciam seus produtos com gritos animados. A vida seguia, sempre seguia. Foi quando ele a viu. No começo, foi só um vulto familiar. Uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos presos em um coque, pele morena marcada pelo sol. Ela estava sentada em uma esteira colorida, cercada por 3 carrinhos de bebê. 3. Rodrigo franziu a testa. Algo naquela cena o incomodou. Não pela quantidade de bebês, mas pela mulher. Ele conhecia aquele rosto. Conhecia aquele jeito de se mover, aquele sorriso cansado, mas cheio de carinho, enquanto ajeitava a sombrinha sobre um dos carrinhos. Bia, Beatriz, a antiga babá que trabalhou em sua casa. Não apenas em sua casa. Na casa de Marcela, antes mesmo de se casarem. Bia tinha sido uma presença constante na vida de Marcela, ajudando com a casa, fazendo compras, organizando compromissos. Rodrigo sempre a tratou com respeito e carinho. Ela era uma mulher simples, honesta, que trabalhava duro para sustentar 2 filhos já adultos. Quando o divórcio aconteceu, Bia ficou com Marcela. Era natural. Ela sempre foi mais próxima da ex-mulher. Mas o que ela estava fazendo ali? E com 3 bebês? Rodrigo sentiu as pernas se moverem antes mesmo que o cérebro processasse a decisão. Ele caminhou em direção a ela, o coração acelerando por motivos que não conseguia explicar. Quando estava a poucos metros, Bia levantou os olhos. O sorriso que começava a se formar em seus lábios congelou. Seus olhos se arregalaram, e então, algo que Rodrigo jamais esqueceria aconteceu. Ela empalideceu, completamente, como se tivesse visto um fantasma.
Bia? Rodrigo chamou, a voz saindo mais suave do que pretendia. Ela levantou rapidamente, tropeçando na própria esteira. Suas mãos tremiam. Ela olhou para os carrinhos, depois para Rodrigo, depois de novo para os carrinhos. Havia pânico em seu rosto, pânico puro. Seu Rodrigo, eu não esperava. A voz dela falhou. Tudo bem, Bia, que surpresa te encontrar aqui. Ele sorriu, tentando deixá-la confortável. Como você está? Faz quanto tempo? 2 anos? 2 anos e 3 meses. Ela respondeu automaticamente, ainda tensa. Rodrigo olhou para os carrinhos. 3 bebês dormiam tranquilamente. 2 meninos e uma menina, pelo que podia ver pelas roupinhas. Pareciam ter a mesma idade. Trigêmeos, provavelmente. Você virou avó? Rodrigo perguntou, sorrindo. Não sabia que seus filhos tinham... Não. Bia o interrompeu, rápida demais, grossa demais. Então, percebendo o tom, ela suavizou. Desculpa, não são meus netos. Eu cuido deles, trabalho como babá ainda. Ah, entendi. Rodrigo acenou com a cabeça. São lindos, que idade têm? Bia engoliu seco. Seus olhos se encheram de lágrimas. Rodrigo franziu a testa, confuso. Bia, você está bem? 2 anos e 4 meses. Ela sussurrou. Rodrigo piscou. 2 anos e 4 meses. Ele fez as contas mentalmente. Voltou no tempo. 2 anos e 4 meses atrás, Marcela ainda era sua esposa. Eles ainda moravam juntos. Ela estava grávida? Não, impossível. Ele saberia. De quem você cuida agora? Rodrigo perguntou, a voz começando a tremer sem que ele entendesse por quê. Bia fechou os olhos. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Quando ela abriu os olhos novamente, havia uma determinação ali que Rodrigo nunca tinha visto antes. Ah, seu Rodrigo, eu preciso te contar uma coisa. Ela respirou fundo. Algo que venho carregando há mais de 2 anos. Algo que me corrói por dentro todos os dias. O coração de Rodrigo disparou. O que você quer dizer? Bia olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava perto o suficiente para ouvir. Então, com a voz trêmula, mas firme, ela disse as palavras que mudariam a vida de Rodrigo para sempre. Esses bebês são da dona Marcela. Ela teve trigêmeos. E o Senhor é o pai deles. O mundo parou. O som das ondas desapareceu. As vozes ao redor se tornaram um eco distante. Rodrigo sentiu suas pernas fraquejarem. Ele olhou para os carrinhos, para os 3 rostinhos tranquilos. E então, como se uma cortina tivesse sido rasgada, ele viu. O nariz do menino da esquerda era idêntico ao seu. O formato do rosto da menina, idêntico ao de sua mãe. As sobrancelhas do outro menino, idênticas às de seu avô. O quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. Bia soluçou. Ela escondeu a gravidez do senhor. Usou roupas largas, disse que estava estressada, que tinha ganhado peso. Quando estava no 6º mês, ela pediu o divórcio. Disse que ia viajar para fora do país por alguns meses. Mas ela não viajou. Ela ficou escondida no apartamento do irmão dela, o Dr. Eduardo. Teve os bebês lá. Eu ajudei no parto. E desde então, eu cuido deles. Mas ela nunca os registrou como seus. Nunca os assumiu. Ela os esconde, seu Rodrigo, como se fossem um segredo sujo. Rodrigo cambaleou. Bia segurou seu braço. Eu não aguento mais, seu Rodrigo. Essas crianças merecem um pai, merecem amor, e o Senhor merece saber a verdade. Rodrigo caiu de joelhos na areia, os olhos fixos nos 3 bebês. Seus filhos que ele nunca conheceu, que ele nunca soube que existiam. E enquanto as lágrimas corriam por seu rosto, uma única pergunta martelava em sua mente. Por que Marcela faria isso? Se está gostando, curta o vídeo e comente. Quero o próximo capítulo. Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para mais histórias emocionantes. Capítulo 2. A verdade que queima. Rodrigo não sabia há quanto tempo estava ajoelhado naquela areia. Poderiam ter sido segundos ou horas. O tempo havia perdido completamente o sentido.
Seus olhos estavam fixos nos 3 rostinhos adormecidos, tão pequenos, tão frágeis, tão perfeitos. Seus filhos. A palavra ecoava em sua mente como um grito que ninguém mais podia ouvir. Filhos. Ele tinha filhos. 3 filhos que respiravam, existiam, viviam há mais de 2 anos sem que ele soubesse de nada. Bia estava ao seu lado, de pé, as mãos entrelaçadas na frente do corpo, os ombros curvados pelo peso da culpa que carregava. Ela chorava em silêncio, limpando as lágrimas com as costas da mão. Ao redor, a vida na praia continuava como se nada tivesse acontecido. Crianças gritavam de alegria, bolas de vôlei voavam de um lado para o outro, músicas tocavam em caixas de som. Mas para Rodrigo, tudo aquilo era apenas um borrão sem sentido. O vento soprava mais forte agora, levantando pequenas nuvens de areia. O céu começava a ganhar tons alaranjados, sinalizando que o fim da tarde se aproximava. Rodrigo finalmente conseguiu se mexer. Ele se levantou devagar, as pernas bambas, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago e ainda estivesse sem ar. Passou as mãos pelo rosto, tentando limpar as lágrimas que insistiam em cair. Rodrigo tentou falar, mas a voz falhou. Ele pigarreou, tentando controlar o turbilhão de emoções que ameaçava explodir dentro de seu peito. Como ela conseguiu esconder isso de mim? Como é possível que eu não tenha percebido nada? Bia se agachou ao lado dele, a voz baixa, carregada de arrependimento e dor. Ela planejou tudo, seu Rodrigo. Cada detalhe, cada mentira, cada movimento. Bia respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Quando ela descobriu que estava grávida, eu estava lá. Foi logo depois daquela viagem que o senhor fez para São Paulo, lembra? Aquela reunião que durou quase 2 semanas. Rodrigo assentiu lentamente. Ele lembrava. Foi uma negociação complicada para a compra de um terreno comercial na Avenida Paulista. Marcela tinha ficado em casa, dizendo que estava com muito trabalho na clínica, que tinha pacientes agendados e não podia viajar com ele. Na época, Rodrigo não desconfiou de nada. Eles estavam casados há 3 anos. Confiava nela completamente. Ela fez o teste na minha frente. Bia continuou, a voz tremendo. E quando deu positivo, eu fiquei tão feliz. Pensei que o senhor ficaria radiante. Pensei que seria uma notícia maravilhosa para vocês dois. Mas ela não ficou feliz, seu Rodrigo. Ela ficou desesperada. Começou a chorar, mas não de alegria, era desespero mesmo. Disse que não queria ter filhos, que nunca quis, que isso ia arruinar tudo que ela tinha planejado para a vida dela. Rodrigo fechou os olhos, a dor se espalhando pelo peito como uma queimadura lenta e profunda. Ela sempre me disse que queria esperar mais um pouco, que queria estabilizar a carreira primeiro, conquistar mais pacientes, montar a clínica do jeito que sonhava. Sua voz era um sussurro quebrado. Eu respeitei isso, nunca pressionei. Esperei o tempo que ela precisasse. Achei que estávamos construindo algo juntos. Eu sei que o senhor respeitou. Sempre vi como o senhor a tratava com carinho, com paciência. Bia enxugou as lágrimas novamente, a voz carregada de pesar. Mas ela nunca teve intenção de ter filhos com o senhor, seu Rodrigo. Ela me disse isso. Disse que casou porque o senhor era estável, bem-sucedido, que era um bom partido, mas que filhos nunca estiveram nos planos dela. Rodrigo sentiu como se cada palavra fosse uma facada. Ele abriu os olhos e olhou para o horizonte, para o mar que brilhava sob a luz dourada do entardecer. Quantas vezes ele e Marcela tinham caminhado por aquela mesma praia? Quantas vezes ele tinha segurado a mão dela, sonhando com um futuro que ela nunca pretendeu construir? Ela marcou uma consulta para interromper a gravidez. Bia continuou, a voz agora quase um sussurro. Mas quando voltou do ultrassom, descobriu que eram 3 trigêmeos. O médico disse que era uma gravidez de alto risco, que fazer qualquer procedimento poderia causar complicações graves. Hemorragia, infecção, até risco de morte. Foi quando ela mudou de plano. Rodrigo virou-se bruscamente para Bia.
os olhos arregalados. Que plano! Esconder tudo do senhor, se livrar do casamento antes que o senhor descobrisse, ter os bebês longe de todo mundo e se livrar deles também. As palavras caíram como pedras. Rodrigo sentiu a bile subir pela garganta. Ele deu alguns passos para trás, a mão indo instintivamente para o peito, como se tentasse segurar o coração que parecia querer escapar. Se livrar? O que você quer dizer com isso, Bia? Fala direito! Bia soluçou mais alto agora, cobrindo o rosto com as mãos. Seu corpo inteiro tremia. Ela queria dar as crianças para a adoção, seu Rodrigo. Queria que eles sumissem da vida dela como se nunca tivessem existido. Disse que ninguém precisava saber, que seria melhor assim. Que ela seguiria com a vida dela, livre, sem amarras, sem nada que atrapalhasse os planos dela. Disse que filhos eram um fardo que ela não estava disposta a carregar. Rodrigo sentiu a raiva subir como lava dentro de suas veias. Raiva de Marcela. Raiva de si mesmo por ter sido tão cego, tão ingênuo. Raiva do mundo por permitir que algo tão cruel, tão desumano, acontecesse bem debaixo do seu nariz. Mas eles estão aqui, Rodrigo disse, a voz agora mais firme, tentando recuperar algum controle sobre as emoções que ameaçavam destruí-lo por dentro. Por que eles estão com você? Se ela queria se livrar deles, por que você está aqui com eles agora? Bia baixou as mãos, revelando um rosto inchado e molhado de lágrimas. Mas nos seus olhos, Rodrigo viu algo diferente. Determinação, coragem, amor. Porque eu não deixei, ela disse com uma firmeza que surpreendeu Rodrigo. Quando ela teve os bebês, foi no apartamento do irmão dela, o Dr. Eduardo. Ele é cirurgião plástico, tem contatos no mundo médico, conseguiu uma equipe particular para fazer o parto lá mesmo, sem registro hospitalar oficial. Tudo às escondidas. Tudo para que ninguém soubesse. Quando os bebês nasceram, ela nem quis segurá-los, seu Rodrigo. Virou o rosto. Disse que não queria ver, que não queria ouvir o choro deles. Foi a coisa mais horrível que já vi na minha vida. Rodrigo apertou os punhos, a areia escorregando entre seus dedos. Ele imaginou a cena. Marcela, fria, virando o rosto para os próprios filhos. Seus filhos. Filhos que ele teria segurado com todo o amor do mundo se tivesse tido a chance. Eu fiquei com eles desde o primeiro segundo. Bia continuou, a voz agora mais calma, mas ainda carregada de emoção. Cuidei deles, troquei fraldas, dei mamadeira, acordei de madrugada quando choravam. Cantei para eles dormirem. Levei no pediatra quando ficaram doentes. Fiz tudo que uma mãe faria, porque eles precisavam de alguém e porque eu não conseguia abandoná-los. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Bia tinha feito o que ele deveria ter feito, o que era seu direito fazer. E quando ela falou em adoção, eu implorei. Bia enxugou as lágrimas com as costas da mão. Implorei de joelhos para que ela me deixasse ficar com eles. Disse que eu cuidaria, que ela não precisaria se preocupar com nada, que ninguém saberia, que seria como se eles não existissem para ela. Ela concordou, mas com uma condição. Qual? Que eu nunca, jamais contasse a ninguém, especialmente ao Senhor. Ela disse que se eu abrisse a boca, ela tiraria as crianças de mim e colocaria numa instituição. Disse que me processaria, que me destruiria. Eu fiquei com medo, seu Rodrigo, muito medo. Então concordei. Rodrigo se levantou bruscamente, as pernas ainda trêmulas, mas agora movidas por uma energia diferente. Raiva, determinação. Ele passou as mãos pelos cabelos, puxando com força, tentando processar tudo aquilo. Sua mente era um caos de informações, emoções, perguntas. Por que você está me contando agora? Rodrigo perguntou, virando-se para Bia. Ele precisava entender. Depois de 2 anos guardando esse segredo, depois de todo esse tempo, por que agora? Bia se levantou também, encarando-o com uma coragem que vinha de um lugar profundo, de uma decisão que ela havia tomado e que não voltaria atrás. Porque eu não aguento mais viver com essa mentira, seu Rodrigo. Porque toda noite eu deito e penso nessas crianças. Penso no Senhor. Penso em como é injusto o que ela fez.
Sua voz estava firme agora. E porque essas crianças merecem um pai. Merecem alguém que as ame de verdade, não apenas uma babá que cuida por pena. Elas merecem o Senhor. Rodrigo sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez ele não tentou segurá-las. E tem mais. Bia continuou, a voz baixando novamente. Dona Marcela está planejando se casar de novo. Conheceu um empresário rico, dono de uma rede de academias. Eles estão juntos há 6 meses. E ela quer se livrar dos bebês de vez. O sangue de Rodrigo gelou. O que você quer dizer com isso? Ela me disse semana passada que vai mandar as crianças para uma instituição. Disse que não pode mais correr o risco de alguém descobrir. Que o noivo novo dela não pode saber que ela tem filhos. Que isso arruinaria tudo. Que ela quer começar do zero com ele, sem bagagens, sem passado. O sangue de Rodrigo ferveu. Suas mãos tremiam, não mais de tristeza, mas de fúria pura. Ela não vai fazer isso, ele disse, a voz saindo como um rosnado. Ela não vai tirar meus filhos de mim, não de novo. Eu não vou permitir. Bia assentiu, aliviada, os ombros finalmente relaxando, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado deles. Eu tenho provas, seu Rodrigo. Guardei tudo. Mensagens de WhatsApp, fotos dos bebês desde que nasceram, documentos médicos do parto, comprovantes de pagamento para a equipe que fez o parto. Tudo. Eu sabia que um dia isso ia explodir, e eu queria estar preparada para quando esse dia chegasse. Rodrigo olhou novamente para os carrinhos. Os 3 bebês ainda dormiam tranquilamente, alheios à tempestade que estava se formando ao redor deles. Miguel, Helena e Laura. Ele ainda nem sabia direito os nomes, mas já sabia que faria qualquer coisa por eles. Qualquer coisa. Me passa seu telefone. Rodrigo pediu, tirando o celular do bolso com as mãos ainda trêmulas. E me manda tudo. Todas as provas, todas as mensagens, tudo que você tiver. Eu vou atrás dos meus direitos, vou buscar meus filhos. E Marcela vai pagar por cada segundo que me roubou com eles. Bia sorriu pela primeira vez, desde que a conversa começou. Um sorriso cansado, mas cheio de esperança. O senhor é um homem bom, seu Rodrigo. Sempre soube disso. Essas crianças têm muita sorte de ter o senhor como pai. Rodrigo se abaixou novamente, dessa vez chegando mais perto dos carrinhos. Ele estendeu a mão devagar, com cuidado, como se tivesse medo de acordá-los. Tocou suavemente o rostinho de um dos meninos. A pele era macia, quente, perfeita. O bebê mexeu levemente, fazendo uma carinha, mas não acordou. Lágrimas escorreram novamente pelo rosto de Rodrigo, mas agora eram diferentes. Não eram apenas de dor, eram de amor, de propósito, de promessa. Eu prometo para vocês, ele sussurrou, a voz embargada, mas firme. Eu vou buscar vocês, vou ser o pai que vocês merecem. Vou dar tudo o que vocês precisam. E ninguém nesse mundo vai me impedir. Bia colocou a mão no ombro dele, um gesto de conforto silencioso, de apoio, de esperança compartilhada. Enquanto o sol começava a se pôr sobre Ipanema, tingindo o céu de laranja, rosa e roxo, Rodrigo sabia que sua vida tinha acabado de mudar para sempre. A guerra estava apenas começando, mas dessa vez ele não fugiria. Dessa vez ele lutaria até o fim. Se está gostando, curta o vídeo e comente. Quero o próximo capítulo. Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para mais histórias emocionantes. Capítulo 3. A estratégia de guerra. Rodrigo não dormiu naquela noite, nem na seguinte. Seu apartamento amplo e silencioso, na rua Visconde de Pirajá, parecia uma prisão. Cada cômodo carregava lembranças de Marcela, do casamento que ele acreditava ser real, da vida que agora ele sabia ter sido uma mentira completa. Ele passou as 2 noites sentado na varanda, olhando para as luzes da cidade, o celular na mão, revisando cada arquivo que Bia tinha enviado. Eram centenas, fotos dos bebês desde recém-nascidos, vídeos curtos de momentos do dia a dia, mensagens de WhatsApp entre Bia e Marcela,
onde a ex-mulher dava ordens frias sobre os cuidados com as crianças, sempre com o mesmo tom distante, como se estivesse falando sobre animais de estimação indesejados. Documentos médicos do parto clandestino, comprovantes de pagamento para a equipe médica, recibos de compras de fraldas, leite em pó, roupas, tudo pago por Marcela, mas sempre através de transferências para a conta de Bia, para que não houvesse rastro direto. Rodrigo lia e relia cada mensagem, sentindo a raiva crescer a cada palavra. Uma delas, em particular, o fez socar a mesa da varanda com tanta força que o copo de uísque que estava ali caiu e se espatifou no chão. Bia, preciso que você entenda. Essas crianças não podem aparecer na minha vida. Se alguém descobrir, tudo que construí vai por água abaixo. Cuide delas, mas mantenha distância de qualquer lugar que eu frequente. Não quero surpresas. Rodrigo leu a data da mensagem. Era de 4 meses atrás. Marcela estava namorando o novo noivo nessa época. Já estava construindo sua nova vida, enquanto as crianças, os próprios filhos dela, eram tratadas como um problema a ser escondido. Na manhã de segunda-feira, às 8 horas em ponto, Rodrigo estava na porta do escritório do Dr. Cláudio Mendes, um dos advogados criminalistas mais respeitados do Rio de Janeiro. Eles tinham feito negócios juntos no passado. Cláudio era conhecido por ser implacável, estratégico e, acima de tudo, ético. Se alguém podia ajudá-lo, era ele. A secretária o recebeu com um sorriso cordial e o levou até a sala principal. O escritório de Cláudio era elegante, com estantes de mogno repletas de livros jurídicos, um tapete persa no chão e uma vista privilegiada para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Cláudio estava sentado atrás de sua mesa, um homem de 55 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno azul marinho impecável e uma expressão que transmitia seriedade e confiança. Rodrigo. Cláudio se levantou e estendeu a mão. Fazia tempo. Quando você ligou ontem, fiquei surpreso. Pela sua voz, percebi que era algo sério. É mais do que sério, Cláudio. Rodrigo apertou a mão dele com firmeza. É a coisa mais importante da minha vida. Eles se sentaram. Cláudio cruzou as mãos sobre a mesa, olhando diretamente para Rodrigo. Então me conta. Estou ouvindo. Rodrigo respirou fundo e começou. Contou tudo. Desde o divórcio, passando pelo encontro na praia com Bia, até a descoberta devastadora de que tinha 3 filhos que ele nunca soube que existiam. Falou sobre as mensagens, os documentos, as provas que Bia havia guardado. Falou sobre o plano de Marcela de se livrar das crianças, de colocá-las em uma instituição para que o novo noivo nunca descobrisse. Cláudio ouvia em silêncio, o rosto impassível, mas os olhos cada vez mais atentos. Quando Rodrigo terminou, o advogado ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Rodrigo, essa é uma das histórias mais chocantes que já ouvi em 30 anos de carreira. Cláudio finalmente disse, a voz calma, mas carregada de indignação contida. E olha que já vi muita coisa nessa profissão. Eu preciso dos meus filhos, Cláudio. Rodrigo disse, a voz firme. Preciso da sua ajuda para trazê-los para casa, para onde eles deveriam estar desde o início. Cláudio assentiu, já pegando um bloco de notas e começando a escrever. Vamos por partes. Primeiro precisamos estabelecer a paternidade legalmente. Você disse que tem documentos médicos do parto? Sim. Bia guardou tudo. Tem o nome de Marcela, a data, os horários, os dados dos bebês. Tudo. Ótimo. Vamos precisar de um exame de DNA. Isso é fundamental. Sem isso, não temos base legal sólida. Cláudio anotou algo. Segundo, vamos entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade e guarda. Com as provas que você tem, especialmente as mensagens onde ela admite que os bebês existem e que planeja se livrar deles, temos uma base fortíssima. Quanto tempo isso vai levar? Rodrigo perguntou ansioso. Depende. Se conseguirmos uma liminar, podemos ter a guarda provisória em questão de semanas. Mas precisamos agir rápido. Se Marcela realmente planeja colocar as crianças em uma instituição, não temos tempo a perder.
Rodrigo se inclinou para a frente, os olhos fixos em Cláudio. Faça o que for preciso. Dinheiro não é problema. Eu quero meus filhos comigo. Cláudio sorriu levemente, mas era um sorriso de guerra. Vamos arrasar, Rodrigo. Mas preciso te avisar, isso vai ser brutal. Marcela vai lutar. Ela vai tentar desacreditar Bia, vai tentar destruir as provas, vai contratar os melhores advogados que o dinheiro pode comprar. Ela vai jogar sujo. Deixa ela tentar. Rodrigo disse, a mandíbula travada. Eu não vou recuar. Cláudio assentiu, respeitando a determinação que via nos olhos de Rodrigo. Ótimo. Então vamos começar. Hoje mesmo vou redigir a petição inicial. Amanhã, protocolo na vara de família. E, em paralelo, vamos solicitar uma medida protetiva para garantir que as crianças não sejam removidas do cuidado de Bia até que a situação se resolva. Rodrigo sentiu um alívio momentâneo. Finalmente, as coisas estavam começando a andar. E tem mais uma coisa, Cláudio continuou, a voz agora mais séria. Vamos entrar também com uma ação criminal contra Marcela e contra o irmão dela, o Dr. Eduardo. O que eles fizeram configura ocultação de paternidade, abandono de incapaz e falsidade ideológica. Eles esconderam o nascimento de 3 crianças, não as registraram legalmente e privaram você do direito de exercer a paternidade. Isso é crime, Rodrigo, e eles vão responder por isso. Rodrigo sentiu uma satisfação sombria ao ouvir aquilo. Justiça. Finalmente, justiça. Eles passaram as próximas 3 horas revisando cada documento, cada mensagem, cada prova. Cláudio chamou 2 assistentes para começar a organizar tudo, criar um dossiê completo e preparar a estratégia jurídica. Quando Rodrigo finalmente saiu do escritório, já era meio-dia. O sol brilhava forte lá fora, mas ele mal sentia o calor. Sua mente estava focada em uma única coisa: seus filhos. Ele pegou o celular e ligou para Bia. Alô? A voz dela era cansada. Bia, sou eu, Rodrigo. Acabei de sair do escritório do meu advogado. A gente vai entrar com a ação ainda essa semana. Ele ouviu Bia suspirar do outro lado da linha, um suspiro de alívio. Graças a Deus, seu Rodrigo. Eu estava tão preocupada. Ontem, Dona Marcela ligou para mim de novo. Disse que quer marcar uma reunião comigo essa semana. Acho que é sobre o que ela falou, sobre mandar as crianças embora. A mandíbula de Rodrigo se apertou. Não deixe ela levar as crianças, Bia. De jeito nenhum. Se ela tentar, você me liga imediatamente. Eu vou aí. E se for preciso, a gente chama a polícia. Pode deixar, seu Rodrigo. Eu não vou deixar nada acontecer com eles. Eu juro. Eu sei que não. Rodrigo disse, a voz suavizando. Você cuidou deles até agora. Protegeu eles quando ninguém mais fez. Eu nunca vou esquecer isso, Bia. Nunca. Ela começou a chorar do outro lado da linha. Obrigada, seu Rodrigo. Obrigada por lutar por eles. Quando desligou, Rodrigo sentiu uma onda de emoções. Mas no meio de toda a raiva, de toda a dor, havia algo mais forte. Esperança. Esperança de que, em breve, ele teria seus filhos nos braços. Esperança de que poderia ser o pai que eles mereciam. Naquela mesma tarde, Rodrigo fez algo que não fazia há muito tempo. Entrou em uma loja de brinquedos na rua Visconde de Pirajá. Caminhou pelos corredores, olhando os ursinhos de pelúcia, os carrinhos coloridos, os blocos de montar. Comprou 3. Um para cada filho. Um ursinho azul, uma girafa amarela e um elefante cinza. Eram simples, mas carregavam um significado enorme. Quando chegou em casa, colocou os 3 brinquedos na mesa da sala. Olhou para eles por um longo tempo. Em breve, pensou, em breve vocês vão estar aqui comigo. E eu vou fazer tudo certo dessa vez. Ele pegou o celular e abriu as fotos que Bia tinha enviado. Uma delas mostrava os 3 bebês dormindo lado a lado, em um berço improvisado. Miguel, Helena e Laura, seus filhos. Ele tocou a tela do celular com o dedo, como se pudesse tocá-los de verdade. Papai está vindo buscar vocês, ele sussurrou. Eu prometo,
E enquanto a noite caía sobre o Rio de Janeiro, Rodrigo soube que a batalha estava apenas começando. Mas ele estava pronto, pronto para lutar, pronto para vencer. Porque agora ele tinha o que mais importava. Ele tinha um propósito. Ele tinha seus filhos. E nada, absolutamente nada, o impediria de trazê-los para casa. Se está gostando, curta o vídeo e comente. Quero o próximo capítulo. Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para mais histórias emocionantes. Capítulo 4. O confronto inevitável. A notificação chegou na quinta-feira de manhã. Marcela recebeu o envelope pardo das mãos de um oficial de justiça enquanto saía de sua clínica dermatológica em Copacabana. Ela estava impecável como sempre, vestido branco justo, salto alto nude, cabelos lisos caindo perfeitamente sobre os ombros, óculos escuros de grife cobrindo os olhos. Ao seu lado, 2 clientes esperavam na recepção, folheando revistas. Marcela agradeceu ao oficial com um sorriso profissional, mas assim que olhou o remetente, seu rosto empalideceu. Ela entrou rapidamente em seu consultório, trancou a porta e rasgou o envelope com as mãos trêmulas. Seus olhos percorreram as primeiras linhas do documento e ela sentiu as pernas fraquejarem. Ação de reconhecimento de paternidade, pedido de guarda. Rodrigo Martins contra Marcela Fontes. Anexos, provas documentais, mensagens eletrônicas, depoimentos. Não, 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 não. Ela sussurrou, sentindo o pânico subir pela garganta como uma onda. Continuou lendo, e a cada linha a realidade a atingia como um soco. Ele sabia. Rodrigo sabia de tudo. Sabia dos bebês. Sabia que ela tinha escondido. Sabia que ela tinha mentido. E pior, ele tinha provas. Marcela jogou os papéis sobre a mesa, tirou o celular da bolsa com as mãos tremendo e discou o número do irmão. Ele atendeu no 3º toque. Marcela, estou em cirurgia, não posso. Ele sabe, Eduardo. Ela gritou, a voz esganiçada. Rodrigo sabe dos bebês. Ele entrou com uma ação contra mim. Ele quer a guarda. Houve um silêncio do outro lado. Então, a voz de Eduardo, normalmente calma e controlada, soou tensa. Como assim ele sabe? Como isso é possível? Não sei, alguém contou. Só pode ter sido aquela idiota da Bia. Marcela começou a andar de um lado para o outro, os saltos batendo forte no chão de madeira. Ela traiu minha confiança. Eu vou destruir aquela mulher. Marcela, acalma. Respira. Eduardo tentou manter o controle. A gente resolve isso. Contrata um advogado bom. A gente nega tudo. Negar? Marcela deu uma risada histérica. Eduardo, ele tem provas, tem mensagens minhas, tem documentos do parto. Como eu vou negar? Eduardo ficou em silêncio novamente. Marcela podia ouvir vozes ao fundo. Provavelmente a equipe médica esperando ele voltar para a cirurgia. Edu, a gente conversa isso direito depois. Agora eu preciso terminar aqui. Mas Marcela, ouve, não fala nada com ninguém, não responde nada, não liga para Bia, não liga para Rodrigo, nada, entendeu? Entendi, Marcela disse, mas sua mente já estava longe, girando em um turbilhão de medo e raiva. Ela desligou e jogou o celular no sofá, olhou para o espelho na parede. Seu rosto, sempre tão controlado, estava vermelho, os olhos arregalados, a respiração descompassada. Ela fechou os olhos e tentou se recompor. Não, ela não podia perder o controle. Não agora. Ela tinha trabalhado demais para construir a vida que tinha. Não ia deixar Rodrigo destruir tudo. Mas no fundo, Marcela sabia a verdade. Ela tinha subestimado o ex-marido. Tinha achado que ele nunca descobriria. Que poderia seguir em frente, casar de novo, viver sua vida como se nada tivesse acontecido. E agora, tudo estava desmoronando. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rodrigo estava em uma reunião no escritório de Cláudio. O advogado tinha acabado de receber a confirmação de que a notificação havia sido entregue. Pronto, ela já sabe, Cláudio disse, cruzando os braços. Agora é esperar a resposta dela. Ela tem 15 dias para apresentar defesa.
E se ela tentar sumir com as crianças? Rodrigo perguntou, a preocupação clara em sua voz. Por isso entramos com a medida protetiva, Cláudio explicou. E Bia foi notificada de que não pode, sob nenhuma circunstância, entregar as crianças para Marcela sem autorização judicial. Se Marcela tentar tirar as crianças à força, é sequestro. E ela sabe disso. Rodrigo assentiu, mas a ansiedade ainda roía por dentro. Ele queria seus filhos. Queria-os agora. Cada dia que passava longe deles era uma tortura. E o exame de DNA? Rodrigo perguntou. Já agendei. Amanhã, às 10 da manhã. Você vai ao laboratório, colhe o material e eles vão até a casa de Bia para colher das crianças. Resultado sai em 72 horas. Mas eu já sei que são meus filhos, Rodrigo disse a voz firme. Eu vi o rosto deles. São iguais a mim. Eu sei, Rodrigo, e eu acredito em você, mas precisamos disso para o processo. É protocolo. Cláudio colocou a mão no ombro dele. Aguenta firme. A gente está no caminho certo. Na sexta-feira de manhã, Rodrigo estava no laboratório, sentado em uma cadeira enquanto a técnica colhia uma amostra de saliva. Era um procedimento simples, rápido, mas para Rodrigo, cada segundo parecia uma eternidade. Quando terminou, ele agradeceu e saiu correndo. Precisava ver Bia, precisava ver as crianças, mesmo que de longe, mesmo que apenas por um momento. Ele ligou para Bia no caminho. Bia, onde você está? Estou no parque, seu Rodrigo. Parque da Catacumba. Trouxe as crianças para tomar um pouco de ar. A voz dela era tranquila. Eu estou indo aí. 15 minutos depois, Rodrigo estacionou o carro e entrou no parque. Era um dia ensolarado e o parque estava cheio de famílias, crianças correndo, cachorros brincando. Ele caminhou pela trilha até encontrar Bia sentada em um banco de madeira, os 3 carrinhos de bebê ao lado dela. Quando ela o viu, sorriu. Seu Rodrigo. Oi, Bia. Ele se aproximou devagar, os olhos fixos nos carrinhos. Os bebês estavam acordados dessa vez. Miguel olhava para o céu, fascinado por uma árvore que balançava ao vento. Helena segurava um mordedor colorido, levando-o à boca. Laura dormia tranquila, a respiração suave. Rodrigo sentiu o coração apertar. Eram tão pequenos, tão indefesos, e eram seus. Posso chegar mais perto? Ele perguntou, hesitante. Claro, seu Rodrigo. Bia se levantou, dando espaço. Rodrigo se ajoelhou na frente dos carrinhos. Miguel virou a cabecinha e olhou diretamente para ele. Seus olhinhos castanhos, tão parecidos com os de Rodrigo, se arregalaram com curiosidade. Rodrigo estendeu a mão devagar e tocou a mãozinha do menino. Os dedinhos minúsculos se fecharam ao redor do dedo de Rodrigo, e ele sentiu as lágrimas subirem. Oi, Miguel, ele sussurrou. Sou eu, seu pai. O bebê não entendeu, claro, mas continuou segurando o dedo de Rodrigo, apertando com uma força surpreendente para alguém tão pequeno. Rodrigo olhou para Helena, que agora também o observava. Ele sorriu para ela e, para sua surpresa, ela deu um sorrisinho banguela de volta. Eles gostam de você, Bia disse emocionada. Eles sentem, seu Rodrigo. Eles sabem. Rodrigo passou os próximos 20 minutos ali, conversando baixinho com os bebês, fazendo caretas que os faziam sorrir, tocando seus rostinhos, suas mãozinhas. Era como se, naquele momento, nada mais existisse. Apenas ele e seus filhos. Mas a paz foi interrompida pelo toque do celular de Bia. Ela olhou a tela e seu rosto ficou pálido. É a dona Marcela, ela disse, a voz tensa. Rodrigo levantou imediatamente, a mandíbula travada. Atende, no viva voz. Bia hesitou, mas então atendeu, ativando o alto-falante. Alô? A voz de Marcela veio pelo telefone, gélida e furiosa. Você me traiu, Bia. Você contou para ele. Depois de tudo que fiz por você, você me apunhalou pelas costas. Dona Marcela, eu... Cala a boca! Marcela gritou. Você não tem ideia do que fez. Eu vou te processar. Vou te tirar tudo. Você nunca mais vai trabalhar nessa cidade. Vai ver o que é mexer comigo. Rodrigo não aguentou mais.
Ele pegou o telefone da mão de Bia. Marcela. Houve um silêncio chocado do outro lado. Rodrigo? Sim, sou eu. Sua voz era calma, mas carregada de uma raiva contida. E você vai parar de ameaçar a Bia agora mesmo. Ela fez o que era certo. O que você deveria ter feito desde o início. Você não tem direito. Eu tenho todo o direito! Rodrigo explodiu. São meus filhos, Marcela. Meus! Você me escondeu isso, me roubou 2 anos com eles, e agora quer colocá-los em uma instituição como se fossem lixo. Você não entende nada, Marcela gritou de volta. Eu não queria isso, eu nunca quis ter filhos, foi um acidente. Acidente? Rodrigo sentiu a voz falhar de tanta raiva. Eles são seres humanos, Marcela, nossos filhos. Como você pode falar assim? Porque eu nunca pedi por eles. Ela estava chorando agora, mas eram lágrimas de raiva, não de tristeza. Você queria tanto essa vida de família feliz, mas eu não. Eu nunca quis. E quando descobri que estava grávida, eu entrei em pânico. Eu não conseguia pensar direito. Então você deveria ter me contado, Rodrigo gritou. Eu teria cuidado deles. Eu teria sido o pai que eles precisavam. Mas você me tirou essa chance. Marcela ficou em silêncio por um momento. Quando voltou a falar, sua voz estava mais baixa, mas ainda cheia de veneno. Você não vai ganhar, Rodrigo. Eu vou lutar. Vou contratar os melhores advogados. Vou provar que você não tem condições de cuidar de 3 bebês sozinho. Vou destruir você nesse processo. Rodrigo respirou fundo, tentando controlar a raiva que ameaçava consumi-lo. Pode tentar, Marcela, mas eu tenho algo que você nunca vai ter, amor por essas crianças. E no final, é isso que vai fazer a diferença. Ele desligou o telefone e o entregou de volta para Bia. Suas mãos tremiam, mas seu olhar estava firme. Ela vai vir com tudo, Bia disse preocupada. Deixa ela vir. Rodrigo olhou de volta para os bebês. Eu não vou desistir, nunca. E naquele momento, enquanto o sol brilhava sobre o parque e os bebês olhavam para ele com seus olhinhos inocentes, Rodrigo soube que estava lutando a batalha mais importante de sua vida e que não importava o que acontecesse, ele não pararia até tê-los em casa, porque agora ele não era apenas Rodrigo Martins, o empresário bem-sucedido, ele era pai, e nada era mais poderoso do que isso. Se está gostando, curta o vídeo e comente. Quer o próximo capítulo? Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para mais histórias emocionantes. Capítulo 5. A Batalha Judicial. O resultado do exame de DNA chegou na segunda-feira seguinte, exatamente como Cláudio havia prometido. Rodrigo estava em seu escritório quando o advogado ligou. Ele atendeu no primeiro toque, o coração disparado. Rodrigo, o resultado chegou. A voz de Cláudio era profissional, mas havia um tom de satisfação. Compatibilidade de 99,9%. Você é o pai biológico dos 3 bebês, sem margem para dúvidas. Rodrigo fechou os olhos e deixou a informação penetrar. Ele já sabia, é claro. Sabia desde o momento em que viu os rostinhos deles na praia. Mas ouvir a confirmação oficial, científica, incontestável, era diferente. Era real. Era definitivo. O que fazemos agora? Rodrigo perguntou, a voz firme. Agora, anexamos o resultado ao processo e pressionamos por uma audiência de guarda provisória. Com esse exame e todas as provas que temos, incluindo as mensagens de Marcela admitindo que queria se livrar das crianças, temos uma base sólida para conseguir a guarda. Cláudio fez uma pausa. Mas preciso te preparar. Marcela contratou o Dr. Armando Vilas, um dos advogados mais caros e agressivos do Rio. Ele é conhecido por jogar sujo. Deixa ele jogar o que quiser, Rodrigo disse. A verdade está do nosso lado. A verdade ajuda, mas a lei pode ser complicada. Cláudio alertou. Marcela é a mãe biológica. Mesmo tendo abandonado as crianças emocionalmente, ela ainda tem direitos. Vilas vai usar isso. Vai tentar pintar você como um pai ausente que nem sabia da existência dos filhos, enquanto ela, mesmo com falhas, pelo menos forneceu recursos financeiros para o cuidado deles.
Rodrigo sentiu a raiva subir novamente, mas a controlou. Ele estava aprendendo que nessa guerra a frieza estratégica era tão importante quanto a paixão. Quando é a audiência? Consegui agilizar. Daqui a 10 dias. Juíza Beatriz Carvalho, da Vara de Família. Ela é justa, mas rigorosa. Não aceita enrolação e vai direto ao ponto. Cláudio continuou. Vamos precisar preparar seu depoimento. E Bia também vai depor. Ela é nossa testemunha principal. Certo. Qualquer coisa que você precisar, eu estou disponível. Nos dias seguintes, Rodrigo mergulhou na preparação. Reuniu-se com Cláudio todas as tardes, revisando cada detalhe, cada pergunta que poderia ser feita, cada possível argumento da defesa de Marcela. Ele também começou a fazer algo que nunca imaginou que faria: transformar um dos quartos de seu apartamento em um quarto infantil. Contratou uma decoradora especializada e, juntos, escolheram 3 berços brancos, uma cômoda espaçosa, um trocador acolchoado, prateleiras cheias de livros infantis e brinquedos educativos. As paredes foram pintadas em tons suaves de azul, verde e rosa, com nuvens fofas no teto e um móbile de estrelas que girava suavemente. Rodrigo comprou roupinhas, fraldas, mamadeiras, chupetas, tudo em triplo, tudo pensado nos mínimos detalhes. Quando o quarto ficou pronto, ele ficou parado na porta por longos minutos, olhando para o espaço vazio, mas cheio de esperança. Em breve, pensou, em breve, meus filhos vão estar aqui. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcela também se preparava, mas de uma forma completamente diferente. Ela estava sentada no escritório luxuoso do Dr. Armando Vilas, um homem de 60 anos, careca, óculos de aro dourado e um terno que custava mais do que um carro popular. Ele folheava os documentos do processo com uma expressão calculista. Dona Marcela, vou ser direto com a senhora. Vilas disse sem rodeios. Esse caso está complicado, muito complicado. As provas contra a senhora são fortes. As mensagens, principalmente, são devastadoras. Marcela cruzou os braços, o rosto fechado. E o que você sugere? Que eu simplesmente desista e entregue tudo para ele? Não, mas precisamos de uma estratégia diferente. Vilas tirou os óculos e limpou as lentes calmamente. A senhora não pode negar os fatos. Seria estúpido. O que vamos fazer é mudar a narrativa. Como assim? Vamos alegar que a senhora estava em depressão pós-parto severa, que não estava em condições mentais de tomar decisões racionais, que estava assustada, confusa, emocionalmente devastada. Vilas colocou os óculos de volta. Vamos trazer laudos psicológicos, testemunhos de que a gravidez de trigêmeos foi traumática, que a senhora sofreu, e vamos argumentar que, apesar de tudo, a senhora sempre garantiu que as crianças estivessem bem cuidadas financeiramente. Marcela franziu a testa. Mas eu não estava deprimida. Eu simplesmente não queria ter filhos. Vilas a olhou com uma expressão que beirava a impaciência. Dona Marcela, com todo respeito, o que a senhora quer não importa agora. O que importa é como vamos convencer a juíza de que a senhora merece uma segunda chance. E para isso, precisamos que a senhora pareça uma vítima das circunstâncias, não uma vilã calculista. Marcela ficou em silêncio, processando. Ela odiava admitir, mas Vilas tinha razão. Se quisesse ter alguma chance de vencer, precisaria jogar o jogo dele. E quanto ao Rodrigo? Ela perguntou. Como vamos atacá-lo? Vilas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Vamos questionar a capacidade dele de cuidar de 3 bebês sozinho. Ele é um empresário ocupado, viaja constantemente, tem reuniões o dia todo. Como ele vai dar a atenção necessária que 3 crianças pequenas precisam? Vamos sugerir que ele está fazendo isso por vingança, não por amor. Que ele quer punir a senhora, não necessariamente cuidar das crianças. Marcela assentiu lentamente. Era cruel, mas era guerra. Faça o que for preciso, ela disse, a voz fria. O dia da audiência chegou em uma manhã nublada de quinta-feira.
Rodrigo vestiu seu melhor terno azul marinho, mas não para impressionar. Vestiu porque queria se sentir forte, confiante. Cláudio estava ao seu lado quando entraram no fórum e Bia os esperava no corredor nervosa, torcendo as mãos. Seu Rodrigo, ela disse, a voz trêmula. Eu estou com tanto medo de falar na frente de todo mundo. Você vai se sair bem, Bia. Rodrigo colocou a mão no ombro dela. Só fale a verdade. É tudo o que você precisa fazer. Do outro lado do corredor, Marcela entrou acompanhada de Vilas e de seu irmão, Eduardo. Ela estava impecável, vestido preto elegante, maquiagem leve, cabelos presos em um coque sofisticado. Mas quando seus olhos encontraram os de Rodrigo, houve um lampejo de algo. Medo? Arrependimento? Raiva? Rodrigo não conseguiu decifrar. A sala de audiências era fria, com paredes brancas, uma mesa para a juíza, cadeiras para as partes e seus advogados, e um ar de seriedade que pesava sobre todos. A juíza Beatriz Carvalho entrou pontualmente. Uma mulher de 50 anos, cabelos curtos grisalhos, expressão séria e olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Ela se sentou, ajeitou os óculos e olhou para ambos os lados. Bom dia. Estamos aqui para tratar da ação de reconhecimento de paternidade e pedido de guarda, envolvendo os menores Miguel, Helena e Laura, nascidos em junho de 2023. Ela folheou os autos. Já analisei as provas preliminares. Exame de DNA positivo, mensagens eletrônicas, documentos médicos. Vamos ouvir as partes e a testemunha. Cláudio se levantou primeiro. Excelência, meu cliente, o senhor Rodrigo Martins foi privado de exercer a paternidade por mais de 2 anos devido à ocultação deliberada da gestação e nascimento das crianças pela senhora Marcela Fontes. Ele só tomou conhecimento da existência dos filhos recentemente, através de terceiros. Desde então, tem demonstrado total comprometimento em assumir as responsabilidades paternas e oferecer um lar estável e amoroso para os menores. Vilas se levantou em seguida. Excelência, minha cliente reconhece que cometeu erros, mas eles foram fruto de um quadro de depressão pós-parto severa que a incapacitou emocionalmente. Ela agiu da melhor forma que conseguiu nas circunstâncias, garantindo que as crianças estivessem bem cuidadas. Não houve negligência material. As crianças sempre tiveram tudo o que precisavam. A juíza ergueu a mão, interrompendo. Doutor Vilas, negligência não é só material, é também emocional. E pelas mensagens que li, sua cliente deixou claro que desejava se desfazer das crianças. Isso é grave. Ela olhou diretamente para Marcela. Senhora Marcela, a senhora tem algo a dizer? Marcela se levantou, as mãos trêmulas. Ela tinha ensaiado aquele momento, mas agora, diante da juíza, as palavras pareciam presas na garganta. Excelência, eu estava desesperada. Não sabia como lidar com a situação. Fui covarde, eu sei. Mas nunca desejei mal às crianças. Nunca. Mas desejou se livrar delas. A juíza disse sem rodeios. E isso é quase tão grave quanto. Marcela abaixou a cabeça sem resposta. Agora, senhor Rodrigo. A juíza se virou para ele. O senhor está preparado para cuidar de 3 bebês? Tem estrutura? Tem tempo? Rodrigo se levantou firme. Excelência, eu já preparei um quarto completo para eles no meu apartamento. Estou reorganizando minha rotina de trabalho para ter mais tempo disponível e, se necessário, contratarei ajuda profissional. Mas, acima de tudo, eu os amo. Amo esses bebês que nem conheço direito ainda, mas que são meus filhos. E vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ser o pai que eles merecem. A juíza o observou por um longo momento. Então, assentiu. Vou ouvir a testemunha agora. Senhora Beatriz, por favor, se apresente. Bia se levantou nervosa e foi até a frente. Com voz trêmula, mas firme, ela contou tudo. Desde a descoberta da gravidez, passando pelo parto clandestino, até as ameaças recentes de Marcela de colocar as crianças em uma instituição. Chorou várias vezes, mas não parou. Contou tudo. Quando terminou,
A sala ficou em silêncio. A juíza anotou algo. Então olhou para ambas as partes. Vou analisar tudo com cuidado. Minha decisão sairá em 72 horas. Até lá, as crianças permanecem sob os cuidados da senhora Beatriz, com proibição expressa de serem removidas sem autorização judicial. Estamos encerrados. Rodrigo saiu da sala com o coração apertado. 72 horas. 3 dias que pareceriam uma eternidade. Mas ele tinha fé. Fé de que a justiça seria feita. E de que, em breve, seus filhos estariam finalmente em casa. Se está gostando, curta o vídeo e comente. Quero o próximo capítulo. Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para mais histórias emocionantes. Capítulo 6. A sentença que muda tudo. As 72 horas foram as mais longas da vida de Rodrigo. Ele não conseguia trabalhar, não conseguia comer direito, não conseguia dormir. Passava as noites em claro na varanda do apartamento, olhando para as luzes da cidade, o celular sempre ao alcance da mão, esperando a ligação de Cláudio. Durante o dia, visitava o quarto que havia preparado para os bebês, ajeitando os bichinhos de pelúcia, organizando as roupinhas pela 1000ª vez, imaginando como seria quando eles finalmente estivessem ali. Bia ligava todos os dias para dar notícias. As crianças estavam bem, comendo direitinho, dormindo tranquilas, mas ela também estava ansiosa. Marcela não tinha mais entrado em contato, o que era ao mesmo tempo um alívio e uma preocupação. O silêncio de Marcela era assustador, como a calmaria antes de uma tempestade. Na manhã do terceiro dia, uma sexta-feira, Rodrigo estava tomando café quando o celular tocou. Era Cláudio. Ele atendeu tão rápido que quase derrubou a xícara. Cláudio! Rodrigo, a sentença saiu. A voz do advogado era contida, mas havia algo nela. Emoção, satisfação e... Rodrigo mal conseguia respirar. Você ganhou a guarda provisória, Cláudio disse. E então sua voz se abriu em um sorriso. A juíza foi cirúrgica na decisão. Ela considerou todas as provas, o abandono emocional por parte de Marcela, as ameaças de colocar as crianças em instituição e o seu comprometimento demonstrado. As crianças vão para você, Rodrigo. Hoje mesmo. Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem. Ele se sentou pesadamente na cadeira, a mão tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. Hoje? As crianças vêm hoje? Sim. A decisão determina que Bia leve os bebês até sua residência às 15 horas, acompanhada por um oficial de justiça para documentar a transferência. Marcela foi notificada e tem direito à visitação supervisionada uma vez por semana. Mas a guarda física é sua. Rodrigo começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de alegria, de uma emoção tão profunda que ele nem sabia nomear. Seus filhos iam para casa. Finalmente. Obrigado, Cláudio. Ele conseguiu dizer entre soluços. Obrigado por tudo. Você merece, Rodrigo, e essas crianças merecem você. Cláudio fez uma pausa. Agora, respira fundo e se prepara. Sua vida vai mudar completamente a partir de hoje. Quando desligou, Rodrigo ficou sentado por alguns minutos tentando processar. Então, levantou-se de um salto e começou a agir. Ligou para a empresa de limpeza para fazer uma revisão final no apartamento. Verificou o quarto dos bebês pela 10ª vez naquela manhã. Foi ao supermercado comprar mais leite em pó, mais fraldas, mais tudo. Queria ter certeza de que não faltaria nada. Às 14h30, ele estava parado na sala, olhando pela janela, o coração batendo como um tambor. A campainha tocou pontualmente às 15 horas. Rodrigo correu até a porta e abriu. Ali estava Bia, empurrando um carrinho triplo com os 3 bebês. Ao lado dela, um oficial de justiça com uma prancheta. E atrás deles, um funcionário do prédio ajudando a carregar 2 malas grandes cheias de roupas, brinquedos e pertences dos bebês. Seu Rodrigo, Bia disse, os olhos marejados. Eles estão aqui. Seus filhos estão aqui. Rodrigo não conseguiu falar.
Ele se abaixou na frente do carrinho, olhando para os 3 rostinhos. Miguel olhava para ele com aqueles olhos castanhos curiosos. Helena chupava o dedinho, observando tudo ao redor. Laura dormia tranquilamente, um sorrisinho nos lábios. Eles estavam vestidos com macacões coloridos, limpos, cheirosos, lindos. Posso pegá-los? Rodrigo perguntou, a voz embargada. Claro que pode, seu Rodrigo. Bia sorriu. Eles são seus. Rodrigo estendeu as mãos trêmulas e, com todo o cuidado do mundo, pegou Miguel no colo. O bebê era tão leve, tão quente, tão perfeito. Ele o abraçou contra o peito, sentindo o pequeno coração batendo, o cheiro de sabonete infantil, a suavidade da pele. Miguel olhou para cima, diretamente nos olhos de Rodrigo, e fez um barulhinho suave. Oi, meu filho. Rodrigo sussurrou. Papai está aqui. Papai finalmente está aqui. As lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto agora. Ele nem tentava escondê-las. O oficial de justiça anotava tudo, documentando o momento, mas Rodrigo mal percebeu. Ele estava completamente imerso naquele momento, naquele milagre de finalmente ter seu filho nos braços. Bia pegou Helena e a entregou para Rodrigo também. Ele segurou os 2 com cuidado, um em cada braço, e sentiu como se seu coração fosse explodir de tanto amor. Helena tocou o rosto dele com a mãozinha pequena e Rodrigo riu através das lágrimas. Vocês são tão lindos, ele disse, tão perfeitos. Papai ama vocês, ama tanto. Laura acordou nesse momento e começou a choramingar. Bia rapidamente a pegou do carrinho e a ninando suavemente. Ela deve estar com fome, Bia disse. Eles comem a cada 3 horas. Última mamadeira foi às 11h30. Eu faço, Rodrigo disse rapidamente. Me ensina como faz? Eles entraram no apartamento. O oficial de justiça finalizou a documentação, pediu que Rodrigo assinasse alguns papéis, confirmando o recebimento das crianças, e então se despediu. Bia ficou ajudando Rodrigo a preparar as mamadeiras. Ela mostrou a temperatura certa da água, a quantidade exata de pó, como agitar para misturar bem. Rodrigo sentou-se no sofá com Miguel no colo e a mamadeira na mão. Com cuidado, encostou o bico na boquinha do bebê. Miguel agarrou imediatamente e começou a sugar com vontade. Rodrigo olhou para aquele rostinho concentrado, as bochechas se movendo, os olhinhos começando a se fechar de satisfação, e sentiu uma emoção tão avassaladora que pensou que fosse desmaiar. Está indo muito bem, seu Rodrigo, Bia disse, sorrindo enquanto alimentava Helena. Parece que sempre fez isso. Eu deveria ter feito isso desde o início. Rodrigo disse, a voz carregada de emoção. Deveria ter estado aqui desde o primeiro dia deles, mas está aqui agora. Bia respondeu gentilmente. E é isso que importa. Eles passaram a tarde inteira cuidando dos bebês. Bia ensinou Rodrigo a trocar fraldas, a fazer massagem na barriguinha quando ficavam com gases, a reconhecer os diferentes tipos de choro. Ensinou a hora do banho, a temperatura ideal da água, como segurar com segurança. Rodrigo absorvia cada informação como uma esponja, determinado a ser o melhor pai possível. Quando o sol começou a se pôr, os 3 bebês estavam dormindo tranquilamente nos berços do quarto que Rodrigo havia preparado. Ele ficou parado ali, olhando para eles, ainda sem acreditar completamente que aquilo era real. Seus filhos, em sua casa, finalmente. Bia se aproximou colocando a mão no ombro dele. Eu preciso ir, seu Rodrigo, mas deixei meu telefone anotado na geladeira. Qualquer coisa, qualquer dúvida pode me ligar a qualquer hora. Prometo que atendo. Bia, Rodrigo se virou para ela. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente pelo que você fez. Você salvou meus filhos, cuidou deles quando ninguém mais quis. Você é uma heroína. Bia começou a chorar, levando as mãos ao rosto. Eu só fiz o que era certo, seu Rodrigo. Essas crianças merecem amor, e agora elas têm o Senhor. Eles se abraçaram, um abraço longo e cheio de gratidão. Quando Bia saiu, Rodrigo fechou a porta devagar e voltou para o quarto dos bebês. Puxou uma cadeira e se sentou ali, apenas observando.
Miguel mexeu no sono, esticando os bracinhos. Helena chupava o dedinho mesmo dormindo. Laura tinha um sorrisinho sereno no rosto. Rodrigo estendeu a mão e tocou suavemente a cabecinha de cada um deles. Eu prometo para vocês, ele sussurrou. Prometo que vou ser o melhor pai que puder ser. Vou te proteger, vou te amar, vou estar aqui sempre que precisarem. Nunca mais vão sentir que não são queridos, porque vocês são tão queridos, são tudo para mim. Naquela noite, Rodrigo mal dormiu. Não por preocupação, mas porque não conseguia parar de ir até o quarto verificar se estava tudo bem. A cada ruído, a cada suspiro dos bebês, ele se levantava. Quando Miguel acordou chorando às 2 da manhã, Rodrigo já estava lá, pegando-o no colo, preparando a mamadeira, ninando com cuidado. Está tudo bem, filho. Ele sussurrava enquanto Miguel mamava, olhando para ele com aqueles olhinhos sonolentos. Papai está aqui. Sempre vai estar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcela estava sentada sozinha em seu apartamento, olhando para o celular. Ela havia recebido a notificação da decisão judicial pela manhã. Leu e releu várias vezes, mas as palavras pareciam não fazer sentido. Ela tinha perdido. Perdido a guarda. Perdido o controle. Perdido tudo. Eduardo havia ligado mais cedo, furioso, dizendo que ela deveria ter ouvido os conselhos dele desde o início, que agora estava tudo perdido. Seu noivo, Tiago, também tinha ficado sabendo. Ele estava confuso, magoado por ela nunca ter contado sobre os filhos. Disse que precisava de um tempo para pensar. Marcela se sentiu, pela primeira vez em muito tempo, completamente sozinha. Ela olhou para as fotos em seu celular. Havia algumas de quando os bebês nasceram, tiradas por Bia. Marcela nunca as havia apagado, mesmo dizendo a si mesma que deveria. Olhou para os rostinhos pequenos, para os olhinhos fechados, para as mãozinhas minúsculas. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Então, outra e outra. Ela começou a chorar de um jeito que não chorava há anos. Não apenas de raiva ou frustração, mas de algo mais profundo. Arrependimento, mas era tarde demais. Ela sabia disso. Rodrigo tinha seus filhos agora, e ela tinha que viver com as escolhas que fez. De volta ao apartamento de Rodrigo, a primeira noite com os bebês foi desafiadora, mas mágica. Houve choros, mamadeiras, fraldas trocadas, pouco sono. Mas quando o sol nasceu e Rodrigo segurou os 3 nos braços, sentado no chão do quarto, ele sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Bom dia, meus amores, ele disse. Bem-vindos à sua nova vida, nossa nova vida, juntos. E pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Não em reuniões, não fechando negócios, mas ali, no chão, com seus 3 filhos nos braços. Finalmente ele era completo. Se está gostando, curta o vídeo e comente. Quero o próximo capítulo. Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para mais histórias emocionantes. Capítulo 7. Recomeços e redenção. 3 anos depois. O sol da manhã entrava pelas janelas do apartamento de Rodrigo, iluminando a sala que agora estava repleta de brinquedos espalhados pelo chão. Blocos de montar, carrinhos, bonecas, livros de colorir. A ordem impecável que um dia caracterizou aquele espaço havia sido substituída por uma bela bagunça de infância. E Rodrigo não trocaria isso por nada. Papai, papai, olha o que eu fiz! Miguel correu até ele, segurando um desenho todo colorido com giz de cera. Era um retrato da família. 3 crianças pequenas e um adulto alto, todos de mãos dadas sob um sol amarelo gigante. Está lindo, campeão. Rodrigo se abaixou, pegando o menino no colo e dando um beijo estalado na bochecha rechonchuda. Miguel tinha 5 anos agora e era a imagem perfeita de Rodrigo quando criança. Curioso, falante, cheio de energia. Eu também fiz um, papai. Helena apareceu correndo, os cachinhos castanhos balançando, segurando seu próprio desenho. O dela tinha flores, muitas flores coloridas e borboletas. Ela sempre foi a mais delicada dos 3, sensível e carinhosa.
Que coisa mais linda, princesa! Rodrigo pegou o desenho e colou na geladeira ao lado dos outros milhares que já estavam ali. A geladeira tinha virado uma galeria de arte das crianças. Laura estava sentada no tapete da sala, empilhando blocos com concentração absoluta. Ela era a mais quieta dos três, observadora, pensativa. Quando a torre de blocos finalmente ficou pronta, ela bateu palminhas e olhou para o pai com um sorriso orgulhoso. Muito bem, Laura. Que torre alta! Rodrigo aplaudiu e ela correu para abraçá-lo. Eram 5:30 da manhã de um sábado. Rodrigo tinha aprendido nos últimos 3 anos que crianças não entendiam o conceito de dormir até tarde no fim de semana. Mas ele não se importava. Cada manhã com eles era um presente. A vida tinha mudado completamente. Rodrigo havia reorganizado toda a sua rotina de trabalho. Contratou um sócio de confiança para dividir as responsabilidades da empresa, reduziu drasticamente as viagens e passou a trabalhar de casa sempre que possível. As reuniões matinais agora aconteciam após deixar as crianças na escolinha. As tardes eram reservadas para buscá-los, levá-los ao parque, ajudar com as lições de casa, brincar. No início foi difícil, muito difícil. Noites sem dormir, birras, doenças, o medo constante de estar fazendo algo errado. Mas Bia esteve sempre presente, ajudando, orientando, sendo como uma avó para as crianças. Ela ainda visitava toda semana e os bebês a adoravam. Rodrigo havia oferecido um apartamento para ela morar mais perto, mas Bia recusou com carinho, dizendo que sua casinha em Madureira era seu lar, mas ela nunca faltava aos almoços de domingo. Rodrigo também contratou uma babá, a Dona Rosa, uma senhora de 60 anos, experiente e amorosa, que ajudava durante a semana. Mas os fins de semana eram só dele com as crianças. Era sagrado. Papai, a gente vai no parque hoje? Miguel perguntou, os olhinhos brilhando de expectativa. Claro que sim. Depois do café da manhã a gente vai. Rodrigo respondeu. Mas primeiro, vamos todos escovar os dentes e trocar de roupa, combinado? Combinado! Os três gritaram em coro, correndo para o banheiro em uma corrida desorganizada que fez Rodrigo rir. Enquanto as crianças se arrumavam, Rodrigo preparou o café da manhã. Panquecas com mel, frutas picadas, suco de laranja. Ele tinha aprendido a cozinhar nos últimos anos. Não era um chefe, mas sabia fazer o básico, e as crianças amavam. O telefone tocou. Era Cláudio. Rodrigo, bom dia. Desculpa ligar cedo no sábado. Sem problemas. As crianças já me acordaram há 1 hora. Rodrigo sorriu. O que aconteceu? Recebi uma ligação do advogado de Marcela. Ela quer aumentar as visitas. Quer passar um fim de semana inteiro com as crianças. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Nos últimos 3 anos, Marcela tinha exercido o direito de visitação supervisionada 1 vez por semana. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar, um espaço de convivência designado pelo tribunal. No início, as visitas eram tensas, desconfortáveis. Marcela não sabia como interagir com as crianças, e elas estranhavam aquela mulher que aparecia e desaparecia. Mas aos poucos, algo mudou. Marcela começou a chegar com brinquedos, a sentar no chão para brincar com eles, a ouvir as historinhas que contavam. Ela ainda não era a mãe que deveria ter sido desde o início, mas estava tentando. E Rodrigo via isso. Ela está pronta para isso? Rodrigo perguntou. Ela fez terapia, Rodrigo. 2 anos de terapia intensiva. Tem laudos, relatórios. E pelo que o advogado me disse, ela realmente mudou. Não estou dizendo que você precisa concordar, mas vale pensar. As crianças merecem conhecer a mãe delas também, se ela estiver em condições de ser uma boa presença na vida delas. Rodrigo suspirou. Era uma decisão difícil. Mas ele não era movido por vingança. Nunca foi. Era movido pelo bem-estar dos filhos. Vou pensar. Me manda os documentos, Rodrigo disse. Combinado. Aproveita o fim de semana com os pequenos. Quando desligou, Rodrigo ficou olhando pela janela. Marcela. Ele não tinha raiva mais dela. Não como antes.
Com o tempo, a raiva havia se transformado em algo mais complexo. Pena, talvez. Tristeza pelo tempo perdido que ela nunca recuperaria. As primeiras palavras das crianças, os primeiros passos, as primeiras risadas. Ela tinha perdido tudo isso por escolha própria. Mas se ela realmente estava tentando mudar, talvez merecesse uma chance. Não por ela, mas pelas crianças. Mais tarde, no Parque da Catacumba, o mesmo onde tudo começou, Rodrigo empurrava Helena no balanço enquanto Miguel e Laura brincavam no escorregador. O dia estava lindo, o céu azul sem nuvens, crianças correndo por todos os lados. Rodrigo olhou ao redor e, por um momento, lembrou-se daquela tarde fatídica 3 anos atrás, quando viu Bia pela primeira vez com os bebês. Como tudo mudou desde então. Papai, mais alto! Helena gritou rindo. Segura bem, hein? Rodrigo empurrou o balanço mais forte e ela gargalhou, aquele riso puro e contagiante de criança. Seu celular vibrou. Uma mensagem. Era de Marcela. Rodrigo, sei que meu advogado já entrou em contato. Não estou pedindo para voltar ao passado. Sei que não posso, mas quero tentar ser presente na vida deles. De verdade. Não como obrigação, mas porque finalmente entendi o que perdi. Por favor, pensa com carinho. Rodrigo olhou para as crianças. Miguel estava ajudando Laura a subir no escorregador, mesmo ele sendo apenas alguns minutos mais velho. Helena cantarolava uma musiquinha que aprendeu na escola. Eles eram felizes, eram amados, eram seguros. Ele digitou uma resposta. Vou pensar, mas preciso ter certeza de que é o melhor para eles. Eles são minha prioridade. Sempre foram e sempre serão. A resposta de Marcela veio rápido. Eu entendo e concordo. Obrigada por considerar. Naquela noite, depois de dar banho nas crianças, colocar os pijamas, escovar os dentes e ler 3 histórias antes de dormir, Rodrigo ficou sentado no chão do quarto, observando-os dormirem. Miguel roncava baixinho, abraçado a um ursinho de pelúcia. Helena dormia de lado, a mãozinha debaixo do travesseiro. Laura estava de barriga para cima, os bracinhos abertos. Vocês são meu mundo, Rodrigo sussurrou. Tudo o que faço é por vocês. E sempre vou proteger vocês. Sempre. Ele pensou em Marcela. Pensou na mulher que ela foi e na mulher que talvez estivesse tentando se tornar. Pensou em suas próprias falhas, em como também estava aprendendo a ser pai todos os dias, cometendo erros, acertando, tentando sempre dar o melhor. Talvez todos merecessem uma segunda chance. Talvez o perdão fosse mais forte que a raiva. E talvez, apenas talvez, as crianças se beneficiassem de ter mais amor em suas vidas, mesmo que imperfeito. No domingo seguinte, durante o almoço na casa de Bia, Rodrigo conversou com ela sobre a situação. O que você acha, Bia? Você conhece Marcela há muito tempo. Acha que ela mudou? Bia ficou em silêncio, pensando. As crianças brincavam no quintal, rindo alto. Seu Rodrigo, eu não sei se pessoas mudam completamente, mas sei que podem aprender, crescer, se arrepender. Ela olhou para ele com aqueles olhos sábios. Marcela me ligou há 2 meses. Pediu desculpas. Chorou. Disse que estava em terapia, que estava enfrentando os erros que cometeu. Não sei se isso é suficiente, mas é um começo. Rodrigo assentiu. As crianças perguntam por ela às vezes, chamam de tia Marcela. Eles não entendem ainda quem ela é de verdade, mas vão entender um dia. E quando entenderem, quero que vejam que dei a ela uma chance de estar presente. Então você sabe o que fazer. Bia sorriu. Na semana seguinte, Rodrigo ligou para Cláudio. Vamos aceitar, mas com condições. As visitas aumentam gradualmente. Primeiro, algumas horas. Depois, um dia inteiro. E só depois de alguns meses, se tudo correr bem, um fim de semana. E sempre com relatórios. Quero ter certeza de que está tudo bem. Parece justo. Vou comunicar, Cláudio disse. A primeira visita estendida aconteceu em um sábado de tarde. Marcela chegou ao apartamento de Rodrigo às 2 horas. Ela estava diferente. Sem a maquiagem pesada, sem os saltos altos. Estava de calça jeans, tênis
e uma blusa simples. O cabelo preso em um rabo de cavalo. Ela parecia humana. Oi, ela disse hesitante. Oi, Rodrigo respondeu. Eles estão lá dentro. Marcela entrou e as crianças correram até ela. Tia Marcela! Helena gritou, abraçando sua perna. Oi, meu amor. Marcela se abaixou, abraçando-a de volta. Seus olhos estavam marejados. Miguel e Laura também se aproximaram, curiosos. Marcela passou as próximas 4 horas brincando com eles, montando quebra-cabeças, desenhando, rindo. Rodrigo observava de longe, atento, mas vendo algo que não esperava. Ela estava realmente tentando. Quando a visita terminou, Marcela se despediu das crianças e caminhou até a porta com Rodrigo. Obrigada, ela disse, as lágrimas escorrendo livremente agora. Obrigada por me dar essa chance. Eu não mereço, eu sei, mas vou fazer tudo certo dessa vez. Juro. Não é por você. Rodrigo disse firme, mas sem raiva. É por eles. Eles merecem ter todas as pessoas que os amam por perto. Mas, Marcela, se você machucar essas crianças de novo, se você desaparecer de novo, não vai ter outra chance. Entendeu? Entendi. E não vou decepcionar. Não dessa vez. Os meses passaram. As visitas se tornaram mais frequentes, mais naturais. As crianças começaram a chamar Marcela de Mamãe Marcela, o que no início deixou Rodrigo desconfortável, mas Bia o aconselhou a deixar fluir. Amor não era uma competição. Quanto mais amor as crianças tivessem, melhor. Marcela nunca recuperou o tempo perdido. Isso era impossível, mas ela tentava todos os dias ser melhor. E aos poucos, uma relação se construía. Imperfeita, sim, mas real. Em uma tarde de verão, Rodrigo levou as crianças à praia de Ipanema. Eles correram pela areia, brincaram nas ondas, construíram castelos. Rodrigo olhou para o horizonte, para o mar que testemunhou o início de tudo e sorriu. Sua vida não era perfeita. Tinha desafios, noites difíceis, preocupações, mas era cheia de amor, de propósito, de significado. E quando Miguel, Helena e Laura correram até ele, molhados da cabeça aos pés, gritando papai, papai, Rodrigo os abraçou forte e soube que tinha tudo o que precisava. Ele tinha sua família, e nada era mais valioso que isso. 5 anos depois, Rodrigo estava na plateia da escola, assistindo à apresentação do Dia das Mães. Miguel tinha 8 anos agora e estava no palco, declamando um poema sobre família. Helena, também com 8, cantava em um coral. Laura, sempre a mais tímida, segurava um cartaz colorido que ela mesma havia feito. Ao lado de Rodrigo, Marcela estava sentada, os olhos marejados de orgulho. Ela tinha se tornado parte da vida das crianças de forma genuína. Não como a mãe perfeita, mas como uma mãe presente, falha, mas tentando. E isso era suficiente. Bia estava na fileira da frente, filmando tudo com o celular, sorrindo. Dona Rosa estava ao lado dela, também emocionada. Quando a apresentação terminou, as crianças correram para a plateia. Miguel pulou nos braços de Rodrigo. Helena abraçou Marcela. Laura dividiu seu abraço entre os dois. Papai, você viu? Miguel perguntou, animado. Vi tudo, campeão. Você foi incrível. Mamãe Marcela, você gostou do meu canto? Helena perguntou. Amei, minha linda. Você canta como um anjo. Mais tarde, todos reunidos para um almoço em família, Rodrigo olhou ao redor da mesa. Bia, Dona Rosa, Marcela, Eduardo, que havia se aproximado novamente das crianças com o tempo, e seus 3 filhos rindo, conversando, comendo. Não era a família que ele tinha imaginado quando era jovem, mas era a família que ele tinha, e era perfeita do jeito que era. Porque no final, o que importava não era de onde vieram ou quantos erros foram cometidos pelo caminho. O que importava era o amor. E amor, verdadeiro amor, sempre encontrava um jeito de curar, reconstruir e recomeçar. E enquanto Rodrigo segurava a mão de Miguel, sorria para Helena e piscava para Laura, ele soube que tinha feito tudo certo. Tinha lutado pelos seus filhos, tinha trazido eles para casa e tinha construído uma vida cheia de amor.
E isso era tudo que ele sempre quis. O que você achou dessa história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se emocionou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias emocionantes. Compartilhe com quem precisa acreditar no poder do amor e da justiça.